notícia é essa? Pequeno jornalista. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um ótimo sábado para cada um de vocês. Está começando o nosso JuliCast, a verdade nua e crua, trazendo a você a expectativa de um futuro melhor. Eu sou a Juliane, imagem e semelhança, filha, mãe, esposa e trabalhadora. Começamos agradecendo aos nossos patrocinadores. Padaria e Confeitaria Belo Pan, para encomendas 3217-1754. Open Door Síndico Profissional. Abra as portas para essa nova experiência. Foi para o centro e não tem aonde estacionar? Estacionamento da Coronel, no bairro São Pelegrino, próximo à estação férrea. Galina Racing Motoparts, no bairro Desvio Risso, a rua Antônio Gregol, número 88. Parabeniza a todos os motociclistas esta semana, dia 27, pelo seu dia. E os véios da Kombi Genilda. Você pode nos acompanhar através do JuliCast Verdades no YouTube. Não deixe de seguir e acompanhar as nossas redes sociais. Hoje, então, vamos mergulhar em um tema crucial para a sociedade: a recuperação de dependentes químicos. Neste episódio, temos a honra de conversar com um especialista no assunto, presidente da Pátina, Darcy Júnior Nunes. Muito bem-vindo, Darcy, é um prazer recebê-lo aqui. Quero começar, então, perguntando um pouco antes de ti. Como que tu entrou nesse trabalho? Como que tu se engajou no trabalho da Pátina? O que que é a Pátina? Né? Estamos falando, é um nome abreviado. O que que é a Pátina? Primeiramente, boa tarde a todos. É uma alegria, né, receber esse convite e poder partilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos avanços, daquilo que a gente acredita, a gente abraça de coração, mas principalmente semeando um futuro melhor, buscando uma perspectiva de uma Caxias melhor. O meu nome é Darcy, tenho 50 anos. Eu tive uma experiência por volta dos meus 20 aos 25 anos no seminário. Eu estava estudando para ser padre. Que legal! E nessa oportunidade eu fiz a grande parte da minha formação, da filosofia e parte da teologia. E hoje, ao ser convidado pela própria estrutura e a formação de eu fazer um estágio, um aprofundamento, um discernimento vocacional, eu voltei para Caxias, que até então eu estava já na PUC, em Porto Alegre, morando em Porto Alegre. E voltar para Caxias dizia a respeito, naquele ano de estágio, de buscar uma nova experiência, de buscar um entendimento do que Deus nos coloca na vida, o chamado de Deus. E eu sempre tive um engajamento e um chamado muito grande com relação à família, com relação à pessoa. E naturalmente, chegando em Caxias, voltando para a casa dos meus pais, eu busquei tentar entender onde Deus me chamava. E me veio lá alguém, né, diante da realidade que a gente estava vivendo lá na época, em 1998, essa problemática da dependência química. E eu fui procurar, né, brevemente, em algumas iniciativas, onde que tinha e quem eram esses trabalhos. E aí eu descobri uma pastoral dentro da Igreja Católica que trabalhava com dependentes químicos. Fui lá conhecer. Eu me lembro hoje, muito claro na minha memória, que a pessoa que me acolheu, foi uma das fundadoras, ela me perguntou: o que tu pretende fazer? O que tu gostaria de fazer? O que tu quer fazer? Eu disse: eu estou aqui para fazer o que precisar ser feito. Precisar varrer, foi as palavras que eu usei. Precisar varrer, eu vou varrer. Precisar ajudar a carregar uma coisa para cá, para lá, eu estou aqui. Então, assim, eu estou aberto. E aí, na oportunidade, ela disse: pela tua formação e coisa e tal, é interessante a gente está precisando de alguém que
ajude na experiência da espiritualidade, nas aberturas dos grupos. Estou aqui à disposição. Então, assim, de lá para cá não parei mais. Como voluntário, como membro atuante e responsável dentro da realidade social e município de Caxias, de contribuir para mudar um pouco essa história. Essa história, que legal, né? Como a gente vê que o se dispor, né? Estar à disposição. Não importa se tu vai varrer o chão, é estar à disposição, né? Fazer o que tiver que ser feito. Isso é incrível, muito legal. Então, assim, eu gostaria de salientar, Ju, até eu peguei uns dados, né? O porquê desse tema do dia de hoje, né? Se a gente for procurar referente ao tráfico de drogas, ao tema, a temática da drogadição, ela está muito vinculada a facções criminosas e vinculada também ao consumo de química, né, que causa a sua dependência química, as drogas, né? No último relatório da UOL, entre 2015 e 2016, o Brasil ele aumentou o ranking de homicídios, atingindo a 7ª maior taxa das Américas. Isso em 2015 e 2016. Seguindo à frente, 2017 e 2018, a Segurança Pública apontou nos 26 estados da Federação Brasileira ocorreram em torno de 64 mil mortes violentas. Por causa da dependência aqui. E tudo vinculado. Sim. Avanço da criminalidade, desestruturação familiar. Trazendo para a Serra Gaúcha, no primeiro semestre de 2018, isso é um dado trazido pela Brigada Militar. Cerca de 70% das ocorrências que ocorreram aqui no município está ligada ao tráfico de drogas. 80%? 70%. Mas igual, né? É um número bem alto. 70% ligado à dependência química, né? Tem algum tipo de relação com... Ou seja, para sustentar o seu vício, ou seja, porque tu está devendo, tudo correlacionado. É o próprio feminicídio, é a violência dentro de casa. O que a gente faz com tudo isso? A gente vive falando e a gente se choca quando a gente vê, principalmente nos meios de comunicação, a Cracolândia, lá de São Paulo, ou algum outro lugar no Brasil. E aqui, a nossa região? A nossa região, se eu for buscar dentro do jornal local, do Pioneiro, Sim. Né? Já teve essa expressão, inclusive a chamada do jornal Pioneiro colocava assim: tratar a Cracolândia em Caxias do Sul exige ousadia e liderança. Isso foi uma notícia que foi em outubro de 2021. Nós já temos, buscando ali no Google, ali, em agosto de 2020, falando daquela escadaria ali próxima ao antigo INSS. Em fevereiro de 2021, falando de uma área de Caxias, se não me engano, que foi a Cristo Rei, Cristo Redentor. Sim. Né? Então, como é que a gente fica diante disso? É aqui que a gente entra. É aí onde entra a Pátina. A Pátina, então, é uma comunidade terapêutica, né? Perfeito. Até pode me corrigir aí a diferença e explicar para mim e para os ouvintes, né? Se tu consegue definir para nós. Porque às vezes a gente fala, clínica, né, de dependentes. Vai se internar numa clínica. Exato. A diferença de uma clínica e da comunidade terapêutica. Tu consegue explicar para nós Perfeito. essa diferença? A clínica, ela está baseada numa proposta de um trabalho medicamentoso e um acompanhamento psicológico. Normalmente é feito entre 20 a 60 dias, dependendo da clínica. A diferença entre uma clínica com um tratamento bastante enxuto, né, de tempo de internação, com relação a uma comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica ela trabalha muito mais do que
o medicamentoso, ela trabalha a parte espiritual e o psicológico da pessoa. Se trabalha muito, eu falo, depois eu vou falar um pouco mais da parte, mas se fala muito em cima de um tripé: oração, trabalho e disciplina. Então, a pessoa precisa mudar os seus hábitos, precisa redescobrir a riqueza das coisas simples, dos valores de respeito, de hierarquia, de amor, de pedir licença. Redescobrir mesmo, né? Porque às vezes, ou descobrir, porque muitas vezes não tiveram isso antes, né? Exato. Não tiveram alguns exemplos, não tiveram o molde que a gente diz, né? Não tiveram em quem se espelhar. Às vezes um pai que tivesse um pulso um pouco mais firme, não tiveram esse pai, né? Então, acho que isso, infelizmente, acaba levando muitas pessoas ao consumo, né? De drogas. Interessante isso que você trouxe. Me veio toda uma linha de raciocínio, que é as entrelinhas do porquê que eu vim trabalhar com a Fátima, que é a família. Buscando um pouco entender a história e as gerações. A minha geração, eu tenho 50 anos, a minha geração vem de uma geração muito repressiva, né? Eu hoje, com 50 anos, eu respeito meu pai e eu já identifico pelo olhar dele. E eu sei que eu tenho que abaixar a bola. Então, ocorreu até, né? Falando em parênteses, um certo momento em que, fato meu, pessoal, em que eu estava, no final de semana, ajudando meu pai a arrumar um processo dentro do telhado, estava dentro de umas goteiras. E aí, eu mencionei para ele: pai, vamos fazer assim, assim. Não, guri, vamos fazer... Já toda a parte mais de imposição dele, né? Não, vamos fazer assim. Pai, não vai dar certo. Não, porque eu estou fazendo... Sim, senhor, pai. E fiz como ele tinha me pedido. Como ele queria. Minha surpresa, durante a semana choveu. E choveu dentro de casa. E aí, no final de semana posterior, eu cheguei em casa. E aí ele: guri, choveu. Tu tinha razão. Aí eu disse, humildemente, no meu... como é que é? Dentro da minha postura: pai, eu sabia que ia dar errado, mas eu lhe respeito. Não tem problema. Vamos subir de novo lá em cima. Vamos refazer, fazer o quê? Mas eu reforcei com ele. Eu sabia que iria dar errado, pai. Mas o senhor é meu pai, eu lhe respeito. E eu fiz. É a hierarquia, né? Tu sabe que... Agora vou eu abrir um parênteses. Não sei se minha mãe já está assistindo, mas ontem ela estava de aniversário. Então, mãe, parabéns, Deus abençoe. Muitos anos de vida. Como é que é o nome da mãe? Agora eu vou chorar. Como é que é o nome da mãe? É Geni Salete da Silva. Minha mãe. Dona Geni, tem um provérbio chinês que diz assim: são pelos filhos que se conhecem os pais. Uma centelha daquilo que a senhora semeou, plantou, está aqui. Então, a gente conhece, como é que é? A minha convivência, o meu conhecimento diante da sua filha é ainda muito pequeno, mas já admiro pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela obra que está aqui. Obrigada. Mãe, então, obrigado pela vida que me deste, pelo ensinamento, pela mulher de fé que és. Agradeço por tudo que a senhora tem feito por mim e também pelos meus irmãos. Obrigado. Obrigado. Te amo. Feliz aniversário atrasado, porque era ontem, mas ontem eu estava com a senhora. Ai, Jesus, chorei. Esse sentimento faz parte da nossa vida. E isso é ser humano. Ser humano. Fechando o nosso parênteses da mãe. Ser humano, isso aí. Sentimento. Sentimento. Bacana. Darcy, conta pra nós um pouco mais então sobre a Pátina. Então, a Pátina,
ela é uma pastoral da Igreja Católica, vinculada à Igreja. Assim como a página, nós temos outras comunidades terapêuticas no nosso município de Caxias. Nós temos o Centro Vita, nós temos o Desafio Jovem, nós temos o Centro de Tratamento Santa Clara, que seria a Vila Mensana. Essas comunidades terapêuticas que eu mencionei, assim como a Pátina, são as que têm alvará válido da saúde dentro do município de Caxias. A Pátina, ela surgiu em dezembro de 93, onde pela necessidade da problemática da dependência química, dos adolescentes muito rebeldes e fazendo coisas erradas, indo muito por serem impulsivos, um grupo de mães começou a se reunir, começou a conversar. E o que a gente faz com tudo isso? Quem é que pode nos ajudar? Qual é a orientação? E as primeiras reuniões se deram dentro da Cruz Vermelha. Olha só, que legal. E a partir dali começou a tomar uma... Como é que é? Um corpo esse trabalho, em que muitas pessoas começaram a vir a procurar. E aí teve essa trajetória. Hoje nós temos uma sede que é cedida, né, por uma pessoa da nossa cidade. Nós temos, dentro da nossa proposta de trabalho, uma comunidade rural, comunidade terapêutica, né? Perdão, eu não fiz a menção da clínica e da comunidade terapêutica, não finalizei a comunidade terapêutica. Isso, por favor. Então, assim, a Pátina, então, nós temos a sede, nós temos a comunidade terapêutica, nós temos o bazar e temos algumas outras ações para buscar recursos. Muito bem. Clínica é um tratamento de 9 meses, no máximo 3 meses por ali, onde que se trabalha o psicológico e principalmente a nível de medicamentos para baixar um pouco a sua tensão, a sua ansiedade. Ótimo. Substitui a química. Redução de danos, esse é o termo. Comunidade terapêutica é uma proposta de trabalho onde se valoriza a pessoa no seu âmbito geral. Então, trabalho, oração e disciplina. A gente traz a espiritualidade, a gente traz a hierarquia, horários, disciplina, e a gente traz também o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de médicos e de psicólogos, e se for o caso, psiquiatra. Sim. Para quê? Para que estude cada caso, para que se debruce na história de cada um e veja o que, diante da sua necessidade, o que é melhor. Nós não temos uma receita pronta. A gente não pode dizer que essa forma de ser vai ser toda a comunidade e todos os internos. Cada um é um. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. E diante dessa nossa equipe multidisciplinar, a gente consegue identificar, ser mais assertivos. A recuperação da dependência química, ela é muito complicado dizer recuperação. Existe um acompanhamento e uma administração. Porque uma vez dependente, sempre dependente. A Organização Mundial de Saúde define e conceitua dependência química como uma doença progressiva e de término fatal. Doença, assim como uma diabetes, um câncer, um problema cardíaco, é doença, precisa ser tratado. E como tal, medicamentos vão auxiliar. Perfeito. Doença progressiva. No momento que desencadeou esse processo interno da pessoa, tanto psico como somático, nosso corpo, a gente não consegue mais parar. Tem um chavão, dentro principalmente dos alcoólicos anônimos, de que um golinho é pouco e um golinho é muito e um barril é pouco, para quem tem essa tendência. E aí a comunidade terapêutica, ela tem essa proposta de não 3 meses, de 9 a 12 meses. É um trabalho de uma gestação. É um trabalho onde a gente
conscientiza das suas limitações e principalmente busca trabalhar com o interno os 12 passos para a questão. O primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante uma substância química e que essa substância química fez com que a gente perdesse o controle de nossas vidas. Primeira coisa, eu preciso ser humilde, reverter o quadro de prepotência e arrogância e reconhecer. Então, é mudança de atitude, é virar a chave, é trabalhar o medicamento como um apoio, mas principalmente a conscientização de que tu não pode, não porque é proibido, não, é por qualidade de vida, por opção sua. Tu não pode se aproximar de locais, de pessoas e de ambientes que vão te fazer a ter recaída. Que vão te levar para aquilo. Então, o cara, ele se coloca como o super, né? A arrogância, que a gente sempre coloca, a arrogância e a prepotência, em que ele faz e acontece. Beleza, só que levou a isso. E nós estamos tentando, dentro dos 12 passos, trabalhar com que ele se conscientize e mude de comportamento. E aí entra a questão da família. A família é que muitas vezes, dentro da sociedade, se preocupa com o dependente, trazendo, tipo as clínicas, trazendo uma proposta de trabalho com o dependente, mas terminado aquele período de tratamento, ele vai voltar para casa. E se ele voltar para casa, que muitas vezes acontece, ou muitas vezes eles se revoltam, não querem voltar para casa e vão para o mundo, e aí continuam fazendo a vida anterior. E nesse voltar para casa, eles vão se deparar com a mesma realidade, com as mesmas atitudes. Então, mesmas ações, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultados diferentes. Então, se a família não for trabalhada, a família vai reforçar o mau comportamento de que ele anteriormente estava tendo e que a droga veio somente a reforçar esse aspecto do mau comportamento. Então, a gente diz que a droga é um problema comportamental. Antes de usar droga, antes de usar uma substância química que altera o seu comportamento, a pessoa não tem limites. Ela não tem respeito com ela e com os demais. Então, nós precisamos resgatar e reviver esses valores adormecidos que a família, de uma forma assim muito superficial, nós perdemos o referencial da disciplina, onde a minha geração tinha o pai como aquele que reprimia, e hoje as famílias colocam o aspecto de eu não quero passar para os meus filhos aquilo que eu passei. E aí elas saíram de um extremo para trazer a liberdade, as suas opções, tu decide. Ambos os extremos são prejudiciais, porque não tem equilíbrio, não tem o meio termo. E o meio termo está justamente a proposta que a gente traz para a família, chamada amor exigente. O amor exigente, ele coloca, são 12 princípios, onde o interno, o adicto, está sendo trabalhado na comunidade terapêutica durante esses 9 a 12 meses, e a família, para que nós possamos trabalhar não só o dependente, mas a família, o núcleo familiar, ela tem que participar uma vez por semana para poder visitá-lo na comunidade terapêutica. E no participar uma vez por semana, a gente tem os grupos de entreajuda. E esse grupo de entreajuda, a metodologia que a gente utiliza com a família é o amor exigente. Em síntese, eu te amo e te respeito, mas não aceito as tuas atitudes erradas. Esse é a síntese do amor exigente. O amor exigente vem lá no primeiro princípio, dizendo: somos frutos de uma história, de uma época, de uma genética. Então, poxa, se tu já tem uma perspectiva ali, num tio, no avô, num primo, toma cuidado, que tu pode ter essa predisposição. Interessante isso. Então, a gente não... Assim como eu percebo, e eu consigo fazer esse link muito bacana
dentro do entendimento de dependência química, porque no histórico da minha família, na minha genética, tem a questão da diabetes. A minha avó, quando eu tinha meus 18 anos, antes de eu entrar no seminário, de uma unha encravada, passou um processo de, eu acho que 6 ou 8 anos, ela foi amputando uma perna. E aí, depois de 3 anos, desculpa, que ela amputou até, eu não sei, aqui para cima do joelho, né? Fêmur. Isso. A primeira perna. Depois de 3 anos, ela amputou a segunda. E aí sim, ela foi morar conosco. E a minha mãe foi cuidar dela. Então, quem fazia insulina, quem dava banho na avó porque ela não tinha mobilidade, era eu. Então, eu não posso fazer vistas grossas a uma realidade que eu tenho uma predisposição ou não, mas eu não quero descobrir se eu tenho. Então, o que eu faço? Eu tomo café sem açúcar, mas eu gosto do meu docinho. Sim. E o dependente químico? Se sabe que tem lá um vô que não conseguia se controlar com relação ao álcool, um outro tio lá meio piradão, não sei o quê. Cara, o segredo está... não experimenta. Porque se tu experimentar e desenvolver, ter aquele gatilho que desencadear esse processo, tu não vai conseguir mais parar. Doença progressiva e de término fatal. Né? A gente direciona muito dentro da pátina com os familiares que somente no momento que tem a dependência química com relação ao adicto, são os 3 Cs: cadeia, cemitério ou casa, ou manicômio, que seria a casa de loucos. Não tem outra saída. Ou tu te orienta, te conscientiza de tu tem que ter amigos novos, atitudes novas, comportamentos novos, uma autoaceitação, e aí entra a psicologia, entra o acompanhamento também de um psiquiatra para te ajudar a equilibrar um pouco a tua ansiedade, a tua dor interna, para que tu possa ter uma qualidade de vida. Eles vão te ajudar a reconhecer a tua história, o que tu está passando, entender tudo aquilo. Perfeito. Para a partir dali te posicionar e ser uma nova pessoa. Eu gosto muito de fazer esse link com o que tem problema de diabetes, o insulinado. Ele pode ter qualidade de vida. Sim, minha filha é menor, tem. Desde que respeite os seus limites. Né? Eu não tenho esse problema com dependência química, comigo ou com alguém muito próximo a mim. Mas nem por isso, quando eu vou socialmente diante dos amigos e coisa e tal, em alguma festa, eu tomo lá meu refrigerante, o meu suco. Assim, não sei o quê. O meu irmão é um que você diz assim, mas toma aí uma cervejinha. Não, obrigado. Tá, mas experimenta, tu nunca experimentou. Tá, então tá, vamos lá. Dei um golinho, um pouquinho. Não me faz diferença. Tá? Então, assim, as pessoas têm que respeitar a gente pelo aquilo que a gente é, pelas nossas convicções, pelos nossos valores, pelo aquilo que a gente sente. E não ser alguém que montado, que a sociedade quer que você seja. E aí, lá no final da vida, a gente vai se deparar com o quê? O que eu fiz da minha vida? Uma história, uma falsidade, né? Deus nos chamou a ser felizes. E Ele nos construiu, cada um do jeito que Ele é. Uns mais altos, outros mais baixos, uns gordinhos, outros mais magrinhos, uns com cabelo, outros sem cabelo. Né? Então, é essa diversidade. Lá em Gênesis diz que fomos criados à sua imagem e semelhança. Caramba! Eu sou muito 10 porque eu sou a imagem de Deus. Então, assim, valoriza a tua vida. E é isso que a gente tenta resgatar na família. Olha o lado bom. Tenta valorizar as coisas boas. E a partir das coisas boas, vamos aflorando as coisas boas, para que as coisas negativas elas comecem a não ter muito espaço dentro da nossa vida. E aí as coisas acontecem. Nós temos histórias de pessoas que estão com uma história bonita de 18 anos, de 10 anos, de 20 anos de sobriedade. Mas existe muita força interior. E se a gente for olhar dentro desses cases de sucesso, de recuperação, a gente vê assim que eles tiveram uma base, seja da sua esposa, seja dos pais,
que lhe deram um suporte, um porto seguro. Até uns dois programas atrás, nós estávamos com o nosso presidente de bairro aqui, né? Que ele nos contou a história dele, que ele é recuperado. Ele morou na rua, ele foi, né, usuário, então ele está já há 14 anos, né? Sobre Olha a idade. ele. E hoje ele é um empresário, ele é alguém que tem a sua família. Então nós temos histórias sim de sucesso. Nós temos algumas histórias sim que a gente pode dizer valeu a pena todo o teu esforço lá na página de todas aquelas pessoas, né? Doando o seu tempo, né? Porque Perfeito. não é um trabalho remunerado, né? Não, eu, por exemplo, desde de 98, do ano 2000, por ali, eu comecei esse trabalho voluntário. E de lá para cá, estou como presidente desde 2019, na gestão entre vice-presidente e atualmente presidente, e continuo sendo voluntário. E por eu lidar com o dinheiro público, eu respondo com os meus bens pessoais, mesmo sendo voluntário. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, porque assim como eu tive uma oportunidade de falar pessoalmente com o prefeito de nossa cidade, antes de ter uma responsabilidade social, eu tenho um chamado, em particular com a minha família, uma responsabilidade com a minha família. Então eu não posso fazer besteira, eu não posso tomar decisões impensadas. Por isso que nós temos uma equipe bacana, muita gente. Diretamente, nós temos cerca de umas 20 pessoas que trabalham incisivamente com o dependente químico. Mas se a gente for olhar a nossa estrutura, que entre bazar, que é venda, a gente recebe muitas doações de roupa e a gente vende por um valor bem simbólico. Mas esse valor simbólico ele reverte e ajuda a manutenção em algumas contas do nosso trabalho. A gente tem uma equipe que sempre está buscando movimentar e sensibilizar a sociedade, o empresariado local, para que a gente busque recursos. Atualmente, uma situação bem concreta. Atualmente, nós temos vaga para 42 internos. É um público-alvo entre 18 e 60 anos, masculino. A equipe é uma equipe técnica, assistente social, psicólogos, médico geral, clínico geral, monitores de dependentes químicos. E como é que a gente faz para manter tudo isso? Nós temos o processo governamental que nos ajuda, mas também iniciativas próprias de doações da comunidade. Sim. Hoje, esse é um tema bem delicado de tratar, hoje nós temos um recurso da União em atraso, que virando o mês vai ser 2 recursos. E do Estado nós temos 4 recursos atrasados. Meu Deus, e daí como é que mantém tudo isso? Eu estou com um fluxo de caixa de 108 mil. Meu Deus do céu. O desafio é grande, mas Deus está à frente. Mas daí a gente confiar só ainda... Não, a gente tem que fazer a nossa Tem parte que trabalhar, também. né? Tem que trabalhar. É o case de oração, né? Só orar, oratória Mas e tem que partir ação. Tem que pra ação. partir para ação, né? Ação. A gente ora, a gente pede a Deus e a gente põe nas mãos dele. Mas a partir do momento que é a fé, né? A gente bota o nosso pé, Deus bota o chão. Perfeito. E o nosso dia a dia é isso. A cada momento com novos desafios, novas perspectivas. E aí quando, diante das nossas reuniões, que a gente trabalha com os familiares, os grupos de entreajuda, e sempre que um interno, ele nos últimos 3 meses tem a visita na família, que é um processo pequeno período de 3 dias, 1 semana ali, de reinserção. E aí dentro dessa reinserção, tanto o interno quanto a família fazem um relatório e dentro da nossa equipe, os psicólogos e os nossos monitores, eles analisam
para continuar a trabalhar o que está lá dentro, né? Tu encontrou isso, fez aquilo, tu já quis tomar muita liberdade. Cuidado, porque isso pode ser um problema de tropeço, né? A tua prepotência, o teu achar que tu tá bem, pode te levar a recair. E a família, o que tu fez para tu ajudar a monitorar isso? Porque esse programa de amor exigente... Todo um acompanhamento, mesmo depois... Exato. O amor exigente, primeiro princípio, raízes culturais. E terceiro princípio, pais e filhos não são iguais. Pai orientador é guia, não é amigo. Amigo ele vai ter a vida toda, mas aquele que direciona, aquele que traz os valores, educa. Pai e mãe. Terceiro princípio. O quinto princípio, os recursos são limitados. Recursos financeiros, recursos físicos, emocionais, espirituais, intelectuais. Os recursos são limitados, vamos lá. Vamos ter que analisar. Chega lá no sexto princípio, o comportamento. O meu comportamento altera o teu comportamento. Então, tu está sendo muito permissivista. É claro que ele vai recair. Ele precisa de regras, limites. 11º princípio, disciplina. O 7º princípio, tomada de atitude. O 8º princípio de uma atitude bem tomada vai desencadear uma... o 8º princípio é crise. Mas uma crise pode te gerar um crescimento, desde que seja bem administrada, acompanhada, trabalhar sinceramente contigo. Para chegar no 12º princípio, o amor. Sermos pessoas melhores para nós, para o outro, para o mundo. É o amor exigente. É lindo. É fantástico. É fantástico mesmo, porque é um trabalho que às vezes a gente não tem, né? Ouvintes, né? A gente não tem muito acesso a conhecer, saber como funciona, sabe? E ouvir esse teu relato, assim, de que tem todo esse acompanhamento. Uma palavra é gratidão, porque a ti que está à frente, né? E todas as pessoas que desempenham essas suas funções, cada uma né? Eu arrisco dizer assim, são pessoas que são humanas. Porque anteriormente você falou assim, falando da mãe, se emocionou. Isso é sentimento. Isso é ser humano. É relatar, hoje eu não estou bem. Limites. Os nossos recursos são limitados. Filho, hoje eu não consigo comprar. Filho, nós lembra que nós compramos isso, aquilo? Então, isso não está na nossa prioridade. Por quê? Porque o pai precisa trabalhar. Filho, tu está exigindo mais presença minha, mas eu estou trabalhando, fazendo hora extra, porque nós temos que pagar isso, aquilo. Então, mostrar para a vida como ela é. Né? Eu não vou trabalhar, não dá nada. Dá sim. Tem consequências. E aí, no momento que a gente traz essa hierarquia, esse respeito e as consequências para uma criança de 2 anos, não, mas é bonitinho, ele está dando tapa na cara do pai. Errado! Dar um tapa na cara do pai, ou jogar uma pedra numa autoridade, numa polícia, não vai dar nada? Vai dar sim, vai ter suas consequências. Então, se a gente não educar dentro de casa, o traficante vai acolher e vai educar da forma dele. Ele vai moldar o teu filho. Então, em algum momento da história, a repressão e a liberdade demais ainda estão, não se conversaram para chegar no meio termo. E aí, aquilo que eu não faço dentro de casa, lá fora eles fazem. E é os valores que a gente faz? Não. Então, em nome de me manter, de ter de me sustentar, buscando o mercado de trabalho, enfiando a cabeça ali a trabalhar e não ter tempo para sua família, nós estamos terceirizando isso para o professor, para a sociedade, que eles eduquem errado. Quem educa é pai e mãe. Responsabilidade dada por Deus. Responsabilidade, consequências, respeito, amor, fidelidade, dignidade, valores que
que se perderam no meio do caminho. E aí estamos nós lá agora vendo o maltrapilho, o morador de rua. E aí, cara, cadê teu passado? Como é que foi? Vamos tentar resgatar isso. E aí a gente fica fazendo esse trabalhinho de formiguinha para trazer o melhor de cada ser. Deixa eu te perguntar, tu sabe na cidade hoje quantas vagas? Ali na Pátina são 42, né? Perfeito. Sabe em toda a cidade quantas são? Sim. Na última semana do mês passado, nós fizemos a Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas. E aí nós fizemos esse levantamento. O município hoje, ele tem cerca de 600 mil habitantes. Dentre essas 5 comunidades terapêuticas que trabalham diretamente com a recuperação, naquela proposta de comunidade terapêutica, de 9 meses, de trabalhar a sua dimensão, A família, todo o acompanhamento. exato, trazer uma proposta diferente, né, de mudança de comportamento. Nós temos cerca de 42 vagas femininas para serem trabalhadas na cidade. E masculinas, nós temos 151. E aí, fecha as contas? Não, na verdade, para 600 mil habitantes, E aí o governo não está renovando, o governo estadual, desde janeiro, não vai renovar recursos com nenhuma comunidade terapêutica. então basta-me uma chamada para o nosso governador Eduardo Leite, que se ele estiver assistindo ou vir assistir posteriormente, né, que tenha um olhar mais atento com as comunidades terapêuticas, porque precisamos, né? É com dor no coração que eu falo isso. Porque uma cidade que nem Caxias do Sul, que não atende só Caxias, né? Caxias, quase 600 mil habitantes. Mas E a nós região? atendemos toda a região. Atendemos várias cidades aqui na volta, tanto que o nosso sistema de saúde estava, A rede, né, a rede inteira sobrecarregada. sim. Então, imagina um processo que nem da Pátina, né? Uma comunidade terapêutica que faz todo esse acompanhamento por um longo período, sem receber os devidos recursos. Há uns 20 dias atrás eu tive que, em função dos recursos, terceiro princípio do amor, quinto recurso do amor exigente, os recursos são limitados, pela ausência de recursos do Estado, eu tive que demitir um monitor. Alguém que estava diretamente trabalhando com os internos. Sobrecarrega daí os outros. Sobrecarrega os outros. Desde final de fevereiro, eu estou numa briga muito intensa com o poder público, com relação a essa entidade a qual eu respondo, juridicamente, criminalmente, enfim, né? E aí eu percebo que houve um descaso na virada desse novo governo federal e o Estado foi na carona. Então, virou o ano, o Estado disse, não vou mais renovar, não vou mandar recurso e não vou renovar com nenhuma comunidade terapêutica. Por quê? No entendimento nacional, eles querem valorizar e incentivar o CAPS. Perfeito? Só que o CAPS faz um trabalho muito superficial. São trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes. Quem realmente vai mudar a perspectiva de um dependente químico, de sua família, é um trabalho sistemático duradouro. Assim como tu teve um período de aprendizado, de um mau comportamento, de uma dependência química, tu tem que fazer um movimento semelhante, ao mesmo tempo, inverso, de resgatar, de buscar, de valorizar, de saber os teus gatilhos e saber as tuas limitações. Para quê? Para que tu se fortaleça e consiga dar a volta. Aí sim nós vamos ter famílias mais estruturadas, mas nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos.
Nós estamos, o dependente químico, quando chega na sua fragilidade, a culpa é daquele, ele não assume a sua culpa. E eu, membro atuante da sociedade caxiense, como família, eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E eu, como membro que não tenho problema com dependência química, também tenho a responsabilidade de não passar indiferente a um morador de rua, a uma criança que está pedindo esmola, a uma pessoa que de repente sofreu lá um acidente ou um mal súbito que está ali na calçada. Para o próprio bichinho, cachorrinho, gatinho, a gente tem sentimento, a gente se compadece. Não, mas para o mendigo, para o indigente, as pessoas costumam virar a cara para que isso não os atinja. São seres humanos. Assim como nós tem sonhos, tem uma família, que de repente a família, de tanta coisa que aconteceu, já abandonou já não tem mais diálogo. E largou para a rua. Nós precisamos resgatar. A sociedade está doente. A sociedade está com muita violência, com muita desestruturação. É a droga, é o suicídio, é a insegurança, é a prostituição, é o próprio perder o norte da sua vida de querer se matar. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas batalhas durante o dia. Mas se Deus estiver à frente e eu tiver o meu norte de que até aqui eu posso ir, daqui eu não posso ir, eu tenho que me resguardar um pouco, pedir ajuda e de redirecionar a minha vida, eu não preciso fazer besteira, não preciso usar droga ou tampouco de fazer alguma coisa ruim aí na sociedade. E é isso que a gente está tentando mostrar pro adicto, né? Dentro das suas dificuldades, analisa, busca ajuda, entende os teus mecanismos, os teus gatilhos, e a partir daí redireciona toda a tua energia. Agora, não seja instintivamente instinto. Deixa eu te perguntar, que a gente está pertinho do final já. Perfeito. Se a pessoa... Duas coisas, né? Como que as pessoas são indicadas a chegar até a página? Como que se chega até lá? Simplesmente bate na porta lá e diz, eu quero ficar aqui com vocês. E se alguém que de repente está nos ouvindo, está nos vendo, quer se voluntariar? Me comovi, gostei, acho que posso fazer mais. Como que posso fazer mais? Explica essas duas coisas para nós em 2 minutos. 2 minutinhos. Primeiramente, é ter vontade de ajudar a fazer a diferença. Quando a gente tem boa intenção, aí entra pessoas para te orientar, para te direcionar. Voluntários, venham, participe conosco. Horário comercial na nossa sede, na Rua Pinheiro Machado, número 1000. Nós temos na parte da tarde o expediente, tem lá uma psicóloga, pode conversar com vocês, se coloquem à disposição. Na parte da noite, nas terças e quintas-feiras de noite, tem os grupos de entreajuda. Vem lá conhecer, vem lá entender essa metodologia, vem lá perceber a fragilidade das famílias e das pessoas que têm essa problemática. E o que a gente faz com tudo isso? Né? Com relação ao encaminhamento, propriamente dito, de um adicto, para que faça que tenha essa possibilidade de entrar na comunidade terapêutica. Nós temos encaminhamentos via CAPS e a própria adesão pessoal. Então, de qualquer forma, tem que começar a participar, tem que começar a entender. A família tem que também saber como lidar com essa doença. Muito mais do que comportamento, ela se instaurou dentro daquela pessoa. E aí a família fica codependente. O que significa isso? Fica doente junto. Então nós precisamos resgatar também a família. É um trabalho em conjunto, feito a muitas mãos. A ciência, o nosso trabalho é a ciência fomentada e iluminada pela fé. E aí a gente tem uma perspectiva lá na frente, de uma esperança, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor.
a partir do ser humano. E é esse ser humano que é a aposta que eu particularmente faço. É a aposta em cima da família. Como o maior patrimônio da vida na cooperação e no espírito empreendedor. De um mundo melhor. É isso que a gente tem que fazer. Legal. Parabéns, Darcy, por toda a tua história, teu relato, por desenvolver esse trabalho. Muito obrigado por ter recebido o convite, por ter estado aqui, ter disposto do seu tempo, porque é corrido. Quero te agradecer imensamente, porque além de abrir os meus horizontes só nessa conversa, com certeza de outras pessoas que estão ouvindo e ainda vão ouvir, sobre abrir os nossos olhos, né, sobre esse assunto que às vezes é tão difícil de ser falado, de ser visto, é que e as de pessoas ser querem, passado adiante. as pessoas não querem enfrentar. Mas a O gente que o vizinho precisa. vai falar? O que o tio, o primo, o que a minha família vai falar? Enquanto que a gente estiver escondendo e a gente não assumir o problema, O problema. a gente só está empurrando mais lá para frente e cada vez vai se tornando um bicho-papão maior. Porque com certeza um enrola o outro, sacanagem, é dinheiro emprestado, subtraindo alguma coisa aqui para manter o vício. A gente precisa enfrentar isso juntos. Juntos se enfrentar. É a grande chave, né? Enfrentar. Tudo que a gente bota para baixo do tapete, uma hora aquela montanha de sujeira vai aparecer. Vai aparecer, com certeza. Então, quanto antes a gente tirar e limpar, melhor. Me alcança, por favor, querido, a lembrancinha. Querido, eu chamei meu marido, tá, gente? Quem tá ouvindo não tá vendo. Ele tá escondidinho ali. Ele tá escondidinho. Darcy, eu fiz uma lembrancinha e que eu vou entregar para os nossos convidados, Bacana. todos que vierem aqui, para te botar lá marcando esse dia. Perfeito. Que hoje não seja mais um dia, e sim seja um dia. Não apenas mais um. É uma sementinha. É uma semente que a gente lança hoje aqui no coração de algumas pessoas assistindo e ouvindo. No meu, dos meninos aqui presentes, para que a gente tenha mais esse olhar. Perfeito. Gente, então estamos finalizando. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Agradecer mais uma vez pelos nossos patrocinadores, Padaria e Confeitaria Belopan, Open Door Síndico Profissional, Estacionamento da Coronel, Galina Motopeças e os véios da Kombi Genilda. Muito obrigado, ótimo domingo a todos vocês. Tchau, tchau. Paz e bem. O mundo acabará amanhã de manhã. Esta é